os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu estava ali, igreja, e o ministério começou a me fazer perguntas e começou a me fazer refletir. E ele me fez as seguintes perguntas: como pode um tempo onde o Espírito Santo ainda não era morada, era apenas transitório? Transitório é uma coisa que não habita permanentemente, ela habita e ela sai. Que era assim que funcionava com o Espírito Santo antes de Jesus morrer e trazer o Espírito Santo de uma forma morada, como a gente sabe. E ele começou a me perguntar como pode, olhando para os tempos antigos, se a gente voltar um pouco no tempo, a gente olhar tudo que os grandes homens e mulheres de Deus conseguiram viver na presença de Deus. A história de Moisés, quem não conhece aqui a história do mar que se abriu, quem aqui não conhece histórias de coisas extraordinárias que a gente fica, meu Deus, como isso pôde acontecer? Como isso pôde acontecer? E ele começou a me perguntar como pode. Um tempo onde o Espírito Santo ainda não era morada, aí o pessoal viver mais avivamento e mais coisas extraordinárias do que um tempo onde o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Aleluia. Ele me perguntou, como pode? Como pode um tempo onde o Espírito Santo agora, ele faz morada dentro de nós, a igreja ser fria? Como pode a gente ser frio? Como pode a gente olhar para o passado e ver pessoas jejuar 40 dias e 40 noites, completamente sedentos por Deus, e a gente jejuar às vezes 2, morrendo? Como pode? Tendo acesso ao Espírito Santo. Como pode depois do véu se rasgar? Para quem não conhece a história do véu, é algo muito profundo e extraordinário. Eu sou completamente apaixonada. O véu, para quem não sabe, era um pano que separava o santo do santo dos santos no tabernáculo. Que, para quem não conhece, depois eu vou fazer essa aula, era o átrio, santo e santo dos santos. O santo dos santos era um lugar onde só sacerdotes podiam habitar, por questão de consagração. Eles se consagravam, eles tinham uma vida santificada, e só quem era digno podia pisar naquele lugar onde ficava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então tinha um véu que separava o santo do santo dos santos. Então isso era uma coisa que naquela época eles chamavam de algo que separava a gente de Deus. Quando Jesus ele morre, eu não me recordo qual é o versículo agora, mas deixa claro, Jesus ele morre e o véu se rasga no meio. Ou seja, aquilo que separava a gente de Deus já não separa mais. Aleluia. O véu que era posto para separar a gente de Deus já não existe mais. O véu foi partido em 2 para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Deus ele está em todo lugar. O avivamento não é só hoje. Que eu posso deixar isso claro para vocês. O Espírito Santo ele me bateu muito. Ele me bateu muito, porque quando o pastor anunciou para mim e para toda a igreja, semana que vem, culto de avivamento, eu fiquei muito empolgada. Eu falei, nossa, vai ser extraordinário. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim: por que você está tão empolgado com uma coisa que você deveria viver toda semana e todos os dias? Para quem não sabe, a origem da palavra avivamento vem de reviver algo que estava morto ou semi-morto. Ou seja, o avivamento ele é unicamente uma coisa que renova. Ele traz vida ao que estava morto. Claramente deveria ser a vida de um cristão, não? Se Jesus ele trouxe vida, se ele trouxe o Espírito Santo, e eu e você devemos ter e estar em Cristo, deveríamos ter vida em Deus. Então automaticamente nós deveríamos viver o avivamento. Se nós temos Cristo, nós deveríamos viver. Avivamento é vida. E eu comecei a ficar empolgada e falei, nossa, esse culto vai ser extraordinário. O Espírito Santo falou para mim, você deveria viver isso todos os dias. Porque o avivamento é quando Deus ele faz um prodígio no meio do seu povo de uma forma poderosa e extraordinária. Aleluia. Isso gera vida. Porque o avivamento gera avivalistas. Avivalistas. Para quem não sabe, avivalista significa pessoas que estão dispostas a pagar o preço. Pessoas que se esforçam para viver em comunhão. Pessoas que vivem o poder de Deus. Pessoas que são apaixonadas por Deus, que levam outras pessoas. Já fica aí para vocês uma dica. Avivamento vem de persistência. E eu gostaria muito que a igreja repetisse isso comigo, por favor. Avivamento vem de persistência. Insistência. Eu fico imaginando uma multidão grandiosa. Vai acontecer alguma coisa aqui, mas somente 120 ficaram. Ou seja, quantos eu não sei, mas uma grande quantidade de pessoas desistiram. E naquele dia não foram batizados com o Espírito Santo. Mas quem estava lá viveu coisas extraordinárias.
E aí eu faço uma comparação de Atos 2 com a gente agora. Tudo que eles tinham, a gente tem. O que eles tinham? O lugar? Nós temos. Meu Deus. O que eles tinham? As pessoas? Estamos aqui. Que isso? O que eles tinham? Sede? A gente deveria ter. Eles tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham lugar. Eles tinham um ponto marcado. Eles tinham a certeza. Eles tinham tudo que eles precisavam para estar naquele lugar. Para eu não acontecer. Algo muito interessante. Eles tinham tudo que eu e você tem, mas eles ainda não possuíam o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, de onde vinha tanta sede? De onde vinha tanta certeza? Aquela multidão queria tanto alguma coisa acontecendo, mas eles não tinham aquilo que nos traz a certeza. Porque o Espírito Santo, ele é o que nos conecta a Deus. Ele é o nosso selo, ele é a nossa certeza. O Espírito Santo é aquele que quando você está aqui pensando, será que está acontecendo? Você sente aquele arrepio e a paz sobre você desce, você entende. Vai acontecer. O que acontece? Então eles tinham tudo que eu e você tem. Mas eles ainda não tinham o Espírito Santo que eu e você temos. Aí eu pergunto para vocês, onde está o erro? E o Espírito Santo ele bateu, deixando claro que antes de bater em você, eles batem em mim. Ele disse, antigamente, no Antigo Testamento, aconteciam coisas extraordinárias, aconteciam coisas grandiosas com pessoas que tinham o Espírito Santo de forma transitória e não habitando, e eles conseguiram viver coisas mais extraordinárias do que eu e você, tendo o Espírito Santo como morada, por uma coisa pesada, porém simples. Eles tinham um coração disponível para Deus. É basicamente isso. Um coração disponível para Deus. Era um coração que eles sabiam que Deus estava ali, por mais que eles não estivessem sentindo. Era um coração que eles sabiam que se eles insistissem e persistissem, alguma coisa ia acontecer. Porque até no Antigo Testamento a palavra de Deus já era viva naquele tempo. Eles já sabiam que Jesus viria. Eles já sabiam de todas as coisas através da palavra. Naquele tempo eles já sabiam, então eles sabiam que Deus era fiel e que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então eles tinham sede. E o Espírito Santo começou a palestrar ali comigo. Avivamento vem de vida. Ele vem de vida e nós deveríamos ser vivos em Cristo. Nós deveríamos buscar essa sede, essa coisa extraordinária lá no nosso quarto, porque o véu se rasgou. E toda vez que eu e você não buscamos a Deus, porque eu estou cansado, meu dia foi muito puxado, hoje não, amanhã eu oro. Ah, mas poxa, eu tive um dia tão estressante. Não, meu marido, minha mulher me estressou, hoje eu não vou orar não. Não, pensando bem, acho que eu vou assistir uma série. Aquela novela é muito boa. Toda vez que eu e você colocamos empecilhos na minha busca e na sua, que inclusive não é porque você quer, porque você necessita de Deus. Porque só existe vida com o dono dela. Ou seja, se você bate no peito e diz, eu sou cristão, eu tenho vida em Cristo, você precisa mostrar isso, mas não para ninguém. Porque não é aqui que acontece a vida, não é aqui que acontecem as coisas extraordinárias dentro de você, é no seu quarto secreto. Toda vez que você despreza a sua busca por coisas naturais do seu dia a dia, sabe o que você está fazendo? Você está pegando uma linha e uma agulha espiritual e você está recosturando um véu que já foi rasgado em dois. Você está recosturando aquilo que separava você de Deus. Você, só você. Não tenta nem falar, mas o diabo. Poxa, mas o diabo ele sabe onde ele me pega. Sério, eu já ouvi muito essa frase, essa frase ela me irrita. Sabe por quê? O diabo sabe onde ele me pega. Nossa, eu acho engraçado que quando tudo começa a apertar, né? Poxa, mas Deus tá ali. Mas quando faltam as coisas em casa, mas quando a esposa tá agindo de forma que você não tá concordando e tá te trazendo ira, mas quando o filho não tá sendo obediente, mas quando começa a acontecer a reviravolta na sua vida, Deus tá ali. A gente não deveria buscar Ele por necessidade, mas por amor. Pra oh, aleluia. Que a gente possa entender que avivamento é vida. O que você acha que a Bíblia fala? Bastar todos os dias o seu mal. Todos os dias a gente tem que bastar o nosso mal. Ou seja, se a palavra avivamento vem de renovação e vida, significa que todos os dias eu preciso buscar avivamento para ser renovado e permanecer posicionado diante de Deus. Se a palavra avivamento vem de vida, eu preciso buscar isso todos os dias. É vergonhoso
E eu admiro, porque aconteceu comigo, eu apanhei também. Vocês não acham vergonhoso eu olhar para o culto de domingo e pensar, eita, que vai ser agora? Agora que eu vou viver, agora que eu vou sentir aquele arrepio. Por que a gente fica tão empolgado com uma coisa que deveria ser frequente na nossa vida? Por quê? Por que a gente não busca isso no nosso quarto secreto? Porque Deus ele não é limitado para ninguém aqui dentro, é a gente que se limita. Deus ele está em todo lugar, em todo momento. E eu acredito que foi por isso que ele deu uma coisa chamada mente, para que eu e você pudéssemos orar em nossos pensamentos a todo instante. O Espírito Santo falou muito comigo. Muito obrigada, pastor, por me dar a oportunidade de pregar, porque isso me levou a estudar tanto sobre a palavra avivamento. Eu aprendi tanta coisa que mudou muita coisa dentro de mim, só de estudar. E eu acredito que vocês escutando isso que eu estou falando, não vai ser diferente. Vai ser diferente a partir de hoje, vocês vão fazer diferente. Entendendo que o avivamento é todo dia. Eu aprendi que avivamento nos leva ao primeiro amor. Olha que lindo. Meu Deus. O avivamento nos leva ao primeiro amor, porque ele fala de renovo, ele fala de voltar àquilo, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse: lembre-te de onde tu caiu, volte aos velhos atos, volte porque perdeste o primeiro amor. Aleluia! Ou seja, o avivamento que nos gera vida para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que têm coração disponível para Deus, volta ao primeiro amor. E eu pergunto mais uma vez: como pode? A geração do Espírito Santo está tão morta. Como pode a geração que deveria estar mais avivada, vivendo Atos 2 e até mais profundo do que Atos 2, está tão seca, tão desfalecendo diante de Deus? Como pode? Como pode a gente não alcançar o entendimento e a consciência de quem é Deus na nossa vida? Como pode a gente ter acesso a algo que está logo ali, mas a gente se limita por nada, absolutamente nada, porque tudo se torna nada diante de Deus. E eu aprendi de uma forma interessante que quando você vai para Deus, você não está largando tudo para seguir Deus, você está largando nada para viver o tudo. Então eu te falo, como pode não existir tanta sede? Como pode não existir desejo e vontade para buscar esse Deus que é com soberania extraordinária? Como pode a igreja ver tudo que está acontecendo no mundo e se aquietar diante de tudo isso, se acovardar? Como pode a gente ver que às vezes tem até ímpios que são mais tementes do que a gente, só não vivem? Como pode a gente não se posicionar diante do nosso Senhor se a gente diz tanto amar, se a gente diz tanto que serve? Temos vivido um tempo de escandalizar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque infelizmente a gente não consegue se posicionar, porque a gente se autolimita, por mais que o Espírito Santo esteja ali. Eu vi sobre isso, achei super interessante. Você vem, você liga o teu botãozinho de agora tá ligado, tá no verde, agora glória a Deus, aleluia, tu pula no poder, acaba o culto, tu sai. Aí você vai lá pro botãozinho, bota no vermelho. Não, agora eu tô esperando tudo de novo, né? Já gastei muita energia, já dei glória demais. Orar não, espera um tempo. Até domingo eu oro, eu busco de novo. Meu Deus! Orar, pô, levou minha série. E tu acha que você vai receber alguma coisa de Deus assim? Eu te falo, o pastor pode vir extraordinariamente, como ele sempre faz, com a busca dele. Acredito que todo mundo aqui já está no caminho, porque todo mundo aqui, a maioria está jejuando. Então, o pastor pode vir, ele pode te falar tudo o que você tem que fazer, ele pode profetizar, ele pode fazer tudo. Mas se o teu coração não estiver aberto, não vai acontecer nada. Você vai ficar aí tentando entender, mas por que tá sentindo aqui do lado do motor? Poxa, mas por que eu não tô sentindo nada? Poxa, mas por que minha mão não colou? Aí começa questionamento, é onde o diabo começa a se andar. É isso, vai, pergunta, se questiona, não foca no culto não, e sai dentro. Começa a se questionar, mas por quê? Por quê? Deus aí questiona Deus. Por que Deus? Por que eu não? É o quê? Ele é mais especial do que eu? Por que ele está conseguindo eu não? Você se preparou antes de estar aqui? Eu não estou falando do jejum que o pastor pediu para você fazer, não. Estou falando de semanal. Eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu tenho sede de Deus, eu preciso buscar a Deus porque eu dependo de Deus. Não adianta eu e você sentar aqui achando que vai ser um avivamento extraordinário. Você se preparou para se perguntar como ia
Satanás, ficar em Deus achando que orar 10 minutos tá bom, esperar um culto de domingo não dá pra esperar, dá pra esperar. Meu Deus. E a gente continua querendo tudo de Deus, né? Quando o filho cai do outro, a gente pede a Deus. Quando a comida acaba, a gente pede a Deus. Tudo bem, a gente pede, eu sei como é que é. Já passei por essa fase também. A gente tem a mania de achar que Deus tem que fazer tudo, enquanto a gente não faz nada pra Ele. E eu te digo, vai continuar sem sentir nada. Meu Deus! Vai continuar sem viver nada. Porque Deus, Ele pode prover a sua casa por misericórdia. Ele pode curar uma pessoa enferma na tua família por amor. Ele pode fazer tudo. Mas os sinais, os prodígios de Deus você não vai viver. Porque isso é necessário limpeza e preparação. Porque Jesus, Ele já trouxe o batismo com o Espírito Santo. Ele já trouxe o batismo com fogo. Mas Ele só entra naquele que permite. Deus, Ele não é inconveniente. Aprenda isso, grava isso no teu coração. Grava. Deus não é inconveniente. Deus não vai fazer nada por força e nem por violência. Porque Ele não volta atrás com a palavra dele. Se Ele diz que não é nem por força e nem por violência, Ele não vai. Ele não vai fazer. Você vai continuar se questionando porque o irmão do lado de você não. Você vai continuar se questionando porque você não sente nada, às vezes nem um arrepio. Tem pessoas que vêm pra cá, não sente nem arrepio e tá de todo culto. Glória! Aleluia! Aí acaba o culto, pô, vai lá. Isso é tudo? Sério que vocês acham que isso é tudo? Nós achamos que isso é tudo? Será que isso é tudo? Porque eu fico assustada quando eu olho para a Bíblia. Sabia que essa nossa incoerência de buscar Deus no nosso quarto secreto e a falta de sede por Deus faz até a gente questionar: será que o mar se abre em 2 meses? Eu não conseguimos sentir nenhuma arrepio, como é que eu abro em 2? Será mesmo que aconteceu isso aqui? Pô, será que a sombra de Pedro curou a sombra de Pedro? Eu não consigo nem colocar a mão sobre a cabeça de um irmão e trazer cura, que dirá a sombra de Pedro. Será que o lencinho de Paulo curou? Será? Porque isso é tudo que o diabo quer fazer com você. Dúvida, questionamento. Será? Aí quando Jesus voltar, você vai ficar no será. Aí Jesus fala: apartai de mim que eu não te conheço. Aí tu vai ficar só no será mesmo. Será que eu ia? Não ia. Meu Deus! Não ia, porque eu não se posicionou. Eu quis buscar. Céu é pra quem é louco. Não pra quem acha que merece o céu. Porque se for botar pra quem merece, ninguém merece. Deus! Jesus, Ele morreu. Foi perfeito. Cordeiro perfeito. Ele trouxe a redenção. E se você não tem ido ao seu quarto secreto, volte. Nessa noite eu te peço, faça uma oração. Alcance Deus com as suas palavras do seu coração. Deus, eis-me aqui. Foi falar isso hoje. Deus, arranca de mim tudo que me afasta de Ti. Arranca de mim com mãos fortes tudo que não está me permitindo me aproximar de Ti. Deus, arranca de mim tudo que tem me atrasado diante da Tua presença. Arranca de mim. Arranca. E aquilo que Ele não pode arrancar, porque às vezes, infelizmente, nós temos esposas e maridos e às vezes filhos que a gente pode fazer de tudo, mas a gente não consegue, porque não é com a força do nosso braço, porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência. Aquilo que Ele não puder arrancar, Ele vai ajeitar. Mas cabe a mim e a você pedir e aclamar, porque o nosso Deus, Ele é tão extraordinário, mas tão extraordinário que Ele não faz nada sem a gente pedir para Ele.